O país tem registrado nos últimos dias recordes de novos casos e de mortes nesta vaga da pandemia. Os especialistas apontam o dedo ao relaxamento da população e apelam à união entre países para evitar o aparecimento de novos surtos. A poucos dias de se assinalarem os 2 anos desde que foram identificados os primeiros casos de Covid-19 na China, o mundo continua numa luta diária contra o vírus. Portugal tem registrado recordes nos últimos dias, a maior parte pelos piores motivos. O número de casos diários não era tão alto desde fevereiro e o de mortes desde março. Nós estamos a assistir àquilo que é a evolução natural da pandemia, quando deixam de existir medidas preventivas colocadas de uma forma genérica na população e quando nós começamos a ter um comportamento, nós cidadãos começamos a ter um comportamento mais relaxado perante a pandemia, em que aumentamos os nossos contactos próximos, em que temos mais situações de maior risco de contágio e também associado àquilo que é a época de inverno, em que sabemos que os coronavírus estão mais ativos e têm mais capacidade de se transmitir, estamos mais perto uns dos outros, mais presentes em ambientes mais fechados e, portanto, tudo isso são condições que levam a uma maior facilidade de propagação do vírus. Outro dos fatores que contribui para o aumento do número de casos poderá ser a perda de anticorpos ganhos nas primeiras doses de vacinação, havendo ainda dúvidas de que a imunidade possa também diminuir. Se reparar, os nossos idosos, antes de começar a ser administrada esta dose de reforço, tiveram um aumento e depois deixaram de ter um aumento de casos. E, portanto, há sim maior facilidade em serem infectados, em sermos infectados ao longo do tempo, e até se fala da possibilidade de termos que levar uma dose de reforço anual, aguardemos para ver se será mesmo assim, mas não acredito que seja tudo justificável com essa diminuição da imunidade, até porque os nossos idosos nesta fase, que ainda estamos a vacinar os nossos idosos, os nossos vulneráveis, são a faixa etária com menor incidência de casos. Paralelamente à vacinação, o Governo voltou a reforçar os rastreios à doença. Só entre 30 de novembro e 2 de dezembro, Portugal realizou mais de 300 mil testes à Covid-19. Os portugueses dependem agora do certificado de vacinação e, em muitos casos, de um teste negativo. E é aqui que a situação se torna confusa. Um teste antigênio ou PCR eram os únicos válidos para acesso a espaços fechados, até o momento em que os autotestes passaram a ser aceitos, por exemplo, para entrar em estádios de futebol ou lares de idosos. O problema é garantir que sejam supervisionados. Para Gustavo Tato Borges, não faz qualquer sentido o recurso a este tipo de testagem que falha muitas vezes. Se vamos passar a ter estes testes disponíveis para serem feitos na farmácia, as farmácias que estão aderentes neste momento aos programas de testes já estão com os horários todos cheios para os testes rápidos antigênio. Fazer com que sejam obrigatórios de fazer a colheita no lar significa que o próprio lar, por exemplo, tem que ter um profissional adstrito a isto que vai deixar de servir os seus idosos para estar a fazer testes a quem quer visitar. E, portanto, não me parece que seja uma maneira muito interessante de fazer ou de aplicar, ou uma medida interessante aplicar para visitas ao lar, até porque uma pessoa que visita o seu familiar todos os dias teria que fazer um autoteste todos os dias, e portanto não é prático. E portanto não penso que o caminho seja o ideal valorizar os autotestes como parece que quererão fazê-lo. Sim, os testes rápidos antigênio, sim aos PCRs, os autotestes são um indicador não muito preciso e portanto não será o ideal para estas situações de maior risco. Portugal continua a administrar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. As prioridades da DGS são, para já, todos os utentes com mais de 65 anos e os utentes com mais de 50 anos que tomaram a dose única da Janssen na primeira campanha de vacinação.